Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Moisés não vos deu o pão do céu. Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai, do nosso Salvador, do nosso Messias, estejam com todos os irmãos, todos vocês. Meus irmãos, eu quero tentar esclarecer aqui a respeito sobre ceia. Ceia, irmãos, é o mesmo que jantar, a qual o sistema religioso aí estão aí praticando essas heresias. Ou seja, esse paganismo que vem lá de trás. Vamos pesquisar para vocês verem o que é isso aí, sobre ceia de Mitra e muitas outras coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 17, diz assim: Nisto, porém, que vos escrevo, eu não vos louvo. O apóstolo Paulo não estava contente que não. Porquanto quando vocês ajuntais, não é para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis em igreja, como igreja, e em parte o creio, porque até mesmo importa que haja heresias entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Primeiro o apóstolo Paulo aqui estava metendo a bronca nessas igrejas aqui, ó, nessas pessoas, irmãos. Igreja é pessoas. No 20, quando pois vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Tá vendo, irmãos? Ele tá falando que não é para comer a ceia do Senhor, a ceia do nosso mestre, a ceia do nosso Pai ou do nosso Salvador. Não é para comer não, irmãos. Por quê? 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tem fome, ao passo há quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja, ou seja, as pessoas do Pai, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Me alegrarei? Nisto certamente eu não vos louvo. Agora no verso 23. Não, vamos analisar primeiro, irmãos, o verso 20. Verso 21. O apóstolo Paulo está falando que não é a Santa Ceia do Salvador que é para comer.
porque senão vai comer antecipadamente. Aí o sistema religioso diz que tem que ficar lá no templo de pedra, reunir todo mundo e esperar uns pelos outros para comer um pedacinho de pão físico, um pouquinho de suco, falando que é a ceia do Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo fala que não comeis antecipadamente, irmãos, essa ceia vai acontecer. Vamos ler agora Mateus, no capítulo... Mateus capítulo 26, no verso 26. Enquanto comiam, pegou o Messias um pão, e o abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Toma, pegue, coma, isto é o meu corpo. Ele estava usando o pão, irmãos, não como que era para praticar aquilo, mas como se ele queria ensinar algo espiritual. Então ele pegava o físico para que nós venhamos entender o espiritual. A seguir pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos. No 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Está vendo uma representação do sangue, que era o sangue dele que ia ser derramado? A qual hoje é derramado o que, irmãos? O Espírito do nosso Pai em nós. Ao alimentarmos, irmãos, ao comer do pão da vida, das Escrituras, irmãos, da palavra, do ensinamento do nosso Mestre. Porque isto, no verso 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Por que o apóstolo Paulo então diz aquilo, irmãos? Ele diz: não é para comer a santa ceia do Senhor, senão vocês comam antecipadamente a sua. O Messias nos disse que quando ele participou dessa Páscoa, ele pegou o pão representando o corpo dele, que era para ser repartido entre todos nós. Os ensinamentos, irmãos, era para ser repartido entre nós. Porque quando você reparte, fala do nosso Mestre, que um dia ele vai voltar, você está fazendo memória dele. Não é para fazer nada físico, irmãos. Isso aí é heresia, é paganismo. Tem que comer, se alimentar das Escrituras, irmãos. Aí você se alimenta do pão da vida. Vamos repetir o verso 29. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. O apóstolo Paulo repetiu. Ele falou: não é para comer a santa ceia do Senhor, senão vocês vão comer antecipadamente, irmãos. Vamos em Apocalipse agora 19. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ela vai acontecer ainda, irmãos. Essa ceia é a festa, a comemoração de casamento, a qual nós casamos com o nosso Mestre e que ama nós todos. Os que verdadeiramente casou, se tornou uma mulher virgem, uma igreja virgem, vai participar, irmãos. É os salvos. Se vocês analisarem aqui também, ó, em João 6,
Diz assim, ó, João 6, no verso 53. Respondeu-lhe o Messias: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então eu pergunto, será que se eu comer esse pão, beber um gole de suco de uva, eu vou ter vida em mim mesmo? Será que se eu comer isso aqui, eu vou ter vida eterna, irmãos? Lembrando que aqui em João 6, não tinha acontecido aquela Páscoa dos judeus, que os religiosos defendem, Santa Ceia do Senhor. São hipócritas, irmãos. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. No verso 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O que é vida, irmãos? Se alimenta do pão da vida, se alimenta da palavra, das escrituras, irmãos. Aí sim, você recebe o Espírito, aí você bebe o sangue do nosso Salvador. Que é o Espírito que você vai receber e vai ter vida. Agora, falar pra mim que comer um pão físico e que quem não comer esse pãozinho físico não vai ter vida eterna, irmãos, sejamos espirituais, irmãos. Os religiosos, eles afirmam, eles cansam de falar que eles são espirituais, irmãos, mas eles praticam atos físicos. É complicado, meus irmãos. Bom, meus irmãos, vamos voltar em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11. Vamos ler o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Messias, vou ler do jeito da Bíblia, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mas então eu pergunto novamente, o que o apóstolo Paulo recebeu do nosso Salvador? Por acaso ele estava naquela última Páscoa, que eles comeram aquela ceia? Ou não? Lembrando que o apóstolo Paulo, a conversão dele ao nosso Salvador foi após a morte do Messias, irmãos. Para quem não sabe disso. Então ele não estava lá, ele não pegou o pão físico, irmãos. Analisem. 1 Coríntios 13, 15, verso 3. Vamos ver o que o apóstolo Paulo recebeu do nosso Salvador. Antes de tudo, eu vos entreguei o que eu também recebi, que o nosso Salvador morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apóstolo Paulo, irmãos, ele recebeu do nosso Salvador o Espírito. Ele nasceu de novo. Ele recebeu o entendimento, a palavra. E ele repartiu, irmãos. Ele repartiu com todos da época. E conosco chegou nos dias de hoje as Escrituras, que está na Bíblia.
Agora eles vêm me dizer que o apóstolo Paulo recebeu o pão físico e fazia esses preceitos, irmãos. Esses preceitos físicos. Onde vai parar isso, irmãos? Vamos continuar. 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, comido, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que você partir o pão com seu próximo, com seu amigo, seu vizinho, qualquer um, irmãos, você estará fazendo memória do nosso Salvador.